Olá, amada irmã, graça e paz. Por aqui, o pastor Fábio. Eu espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo da Palavra de Deus com a temática da família. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso último estudo, Conflitos Familiares, o que fazer? Dê uma conferida, tenho certeza que vai ser bênção para você. E o estudo de hoje, o tema é diálogo entre pais e filhos. Querido, comunicação é uma palavra derivada do termo em latim comunicare, que significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Da simples observação sobre essa definição de comunicação, é possível entender que em muitos relacionamentos esses objetivos nem sempre são alcançados. Percebemos que, para muitas pessoas, o diálogo ou a falta dele é um dos indicativos de que algo não vai bem na família. Como melhorar ou como recuperar essa pérola em nossos lares? O convite está no texto bíblico de Efésios. Pegue a sua Bíblia, vamos fazer a leitura. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O objetivo do nosso estudo de hoje é refletir sobre a importância do diálogo sob a ótica do afeto. Assim sendo, ele se torna uma ponte e não muros. No texto de Efésios 6, de 1 a 4, o autor aponta alguns caminhos para o desenvolvimento da unidade familiar, à luz daquilo que hoje podemos chamar de ética. Aos filhos e filhas ele propõe o caminho da obediência e da honra aos seus pais, segundo a tradição do Antigo Testamento. B. E aos pais, o caminho do afeto, do amor, que, seguindo os padrões educacionais daquele tempo, buscava ganhar os filhos e as filhas para assim poder criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Verso 4. As orientações contidas em Efésios encontram profunda ressonância com a linha orientadora do Antigo Testamento, conforme lemos em Êxodo 20, versículo 12. Neste texto, a palavra honra é descrita pelo verbo kabat, que significa amparar, proteger e sustentar, sinalizando assim que os deveres dentro de uma família são recíprocos. Desta forma, pais e filhos são chamados a estabelecerem relações de interação, a fim de se alcançar um vínculo amoroso. Quando o apóstolo Paulo orienta os filhos e filhas a obedecerem e honrarem seus pais, ele está profundamente embasado com a tradição de orientação familiar do Antigo Testamento. É preciso entender que o conceito de família nessa tradição é bem mais amplo do que o conceito que compreendemos hoje. A família desta época compreendia um clã, a Mishpah, um pequeno acampamento de pessoas, pai, mãe, filhos, netos, que formavam unidades de parentesco consanguíneo. Honrar e respeitar pai e mãe nessa cultura implicava compromisso de toda a comunidade, preservando-lhes os bens, o casamento, a autoridade familiar, não roubando, não adulterando, honrando especialmente as pessoas idosas. Sendo assim, em Efésios 6, de 1 a 4, Paulo destaca a autoridade que orienta a vida familiar.
Não esqueçamos de que, quando Paulo orienta os pais e os filhos quanto a alguns de seus deveres familiares, ele está propondo um modelo distinto da cultura greco-romana, a chamada Pater Potestas, que propunha uma orientação que concedia plenos poderes aos pais sobre os filhos e as filhas, permitindo-lhes poder casar, vender, firmar compromissos sobre a vida dos mesmos. Na contramão desta orientação, Paulo aponta o caminho da pedagogia do afeto. Efésios 6, versículo 4. E nessa segunda parte, vivendo a palavra. Muitas são as causas que têm contribuído para o desgaste do vínculo familiar e o rompimento de um diálogo saudável. Uma delas é a violência, seja ela física, verbal ou emocional. Outro é o tempo e dinheiro. Esse é um fator que enfraquece as relações. É essa analogia, tempo e dinheiro, estabelecida pela economia, que afasta pais e mães do convívio familiar com a justificativa de oferecer melhor sustento e maior conforto a seus filhos. O pastor Charles Swindoll, em seu livro Filhos da Sobrevivência ao Sucesso, pontua ações para trabalhar a reconciliação em relacionamentos desgastados. Dentre eles, destacam-se, primeiro, demonstre humildade. Essa atitude abre caminhos para a reconciliação e faz com que a outra pessoa se encontre aberta e disposta a ouvir. Provérbios 15, versículo 1. 2. Remova o jugo. O jugo aqui é o peso das palavras de culpas e acusações lançadas sobre os ombros das pessoas. Proponha-se a não acusar. Provérbios 16, versículo 32. 3. Considere-se um agente da restauração. Nem todos os relacionamentos podem ser transformados. Dependendo dos danos causados, o processo de restauração ficará difícil. Mas não desanime. Veja suas ações como um avanço e uma porta aberta para o agir de Deus. Provérbios 16, versículos 23 e 24. É a convivência que superará essas dificuldades. Então, algumas sugestões. Primeiro, invista na qualidade das suas conversas. Segundo, não use o espaço de diálogo apenas para cobranças. Terceiro, saber ouvir não é aproximar-se com julgamento pré-estabelecido. Quarto, organize seu tempo de forma que haja espaço para a convivência familiar. Quinto, cuide da coerência entre a sua conduta e seu discurso. Sexto, não haja com violência, jamais. E sétimo, certifique-se de que suas permissões ou proibições não sejam frutos de mimos ou raiva. E assim concluirmos o nosso estudo de hoje. Se a família estabelecer relacionamentos pautados na paciência, diálogo, compreensão, misericórdia, benignidade, domínio próprio e mansidão, contribuirá para um convívio familiar de amor, respeito e obediência. É impossível preservar a família sem a cultura do diálogo, em que todas as pessoas têm o direito de falar e manifestar suas opiniões, e onde o falar não é mais importante que o ouvir. Em tempos de muitas demandas e responsabilidades que assumimos em nossas atividades cotidianas, o diálogo com os nossos filhos e filhas deve ser uma prioridade e pode se tornar uma ponte, mas nunca muros. Para isso,
é preciso exercer a paciência e a tolerância no processo de entender que o tempo difere muito entre as gerações. E no próximo estudo, nós vamos ver o tema da viuvez na família. O texto bíblico será Ruth, de 1 a 22, e o capítulo 4, do 13 ao 17. Eu espero que você tenha gostado do tema de hoje. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe este estudo e abençoe a vida de alguém. Um grande abraço. Nos vemos no nosso próximo encontro.